Então, é claro que não podemos deixar de lado algumas curiosidades sobre a era Vargas, mas principalmente sobre a figura de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas ele tinha 1,60 m e ele detestava a sua altura. Por conta disso, ele pedia para que os fotógrafos oficiais usassem algum truque para deixá-lo mais alto. Dessa maneira, nas fotografias da época, ele sempre aparecia um pouco mais alto. Antes de chegar à presidência, ele foi ministro da Fazenda do Washington Luiz, presidente que depois ele mandou para o exílio, né? Em 1934, circulava em Belo Horizonte a revista de Minas. Aí chegou a notícia de que Getúlio Vargas havia escolhido o Virgílio de Melo Franco para ser o governador. Os editores fizeram a seguinte chamada de capa: Virgílio ou governador. Só que na manhã seguinte veio desmentido. O indicado, na verdade, tinha sido Benedito Tavares. A revista de Minas, que não podia mais mudar a capa, teve a seguinte ideia, alguém lá dentro teve a seguinte ideia. Ao invés de deixar de circular a revista, eles pediram para que fizesse um carimbo gigante, o tamanho da manchete, com a seguinte frase: do coração dos mineiros. Então saiu na época a capa Virgílio ou governador do coração dos mineiros. No ano de 1936, o governo de Getúlio Vargas entregou a alemã, a Olga Benário, mulher do líder comunista Luiz Carlos Prestes, ao governo de Hitler. Então o governo de Getúlio ficou marcado por ter entregue a judia Olga Benário aos alemães. E ela foi morta nos campos de concentração, nas câmaras de gás, né, em 1942. O Getúlio Vargas era conhecido como o pai dos pobres exatamente por ele ter feito algumas medidas populares, né? Já no período do Estado Novo, ele determinou que as repartições públicas pendurassem um retrato dele na parede. E em 1945, quando ele foi deposto, os seus retratos foram retirados. Quando ele foi eleito em 1950, os retratos voltaram. Daí inspirou uma música que fez muito sucesso em 1951, chamada de Retrato do Velho. Essa música foi composta por Haroldo Lobo e Marinho Pinto e interpretada pelo cantor Francisco Alves. Fez muito sucesso na época. Em 1953, Getúlio foi convidado para a cerimônia de coroação da Rainha Elizabeth II da Inglaterra. Ele a presenteou com um colar e um par de brincos. O colar pesava 300 gramas e tinha 10 águas marinhas de 120 quilates e 647 brilhantes. O Getúlio tinha dificuldade, às vezes, de caminhar, mas ele sofria, na verdade, de artrite, né? Mas isso não impedia dele jogar golfe com os amigos. Então ele dispunha de tacos fabricados na Inglaterra e todas as bolas tinham o seu nome impresso em vermelho. O Getúlio também se considerava pouco supersticioso. Ele diz que ele apenas fazia tinha uma certa simpatia pelo número 13. A primeira dama, a Darcy Sarmanho, fundou a Casa do Pequeno Jornaleiro, a primeira organização brasileira a cuidar de menores abandonados. No dia 24 de agosto de 1954, realizou-se uma das mais dramáticas reuniões ministeriais da história do Brasil. Ela começou num horário bem extravagante, 3 horas da manhã. O presidente Getúlio Vargas tinha se suicidado com um tiro no coração, às 8h35 dessa mesma manhã. Quando se encontrava em seu aposento, né, no terceiro andar lá do Palácio do Catete, a primeira pessoa a acudi-lo foi o deputado Lutero Vargas, que encontrou o pai, né, agonizante. A arma do suicídio foi um revólver de calibre 32, com um cabo de madrepérola, que ele tinha desde 1930. E aí o Getúlio deixa a famosa carta testamento, né, em cima do criado mudo. Calcula-se que 1 milhão de pessoas estiveram no Palácio Catete durante o velório do presidente.
Carta Testamento de Getúlio Vargas. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se e novamente se desencadeiam contra mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação, para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive que renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. A lei dos lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam os ódios. Quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. Mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre, não querem que o povo seja independente. Assumiu o governo dentro da espiral inflacionária que destruiu os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançaram até 500% ao ano. Nas declarações de valores do que importávamos, exigiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões de dólares por ano. Veio a crise do café, valorizou-se o nosso principal produto. Tentamos defender seu preço. E a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio. Tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo, para defender o povo que agora se queda desamparado. Nada mais vos posso dar a não ser meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentireis em vosso peito a energia para luta por vós e vossos filhos. Quando vós vilipendiareis, sentireis no meu pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota do meu sangue será uma chama imortal da vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio respondo com perdão, e aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e agora me liberto para a vida eterna. Mas esse povo, de quem fui escravo, não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram o meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar para a história.
você quer gravar também o seu podcast e ser ouvido nas principais plataformas de áudio do planeta, eu indico a ferramenta da Anchor, A-N-C-H-O-R, Anchor. Essa ferramenta vai te permitir que você produza o seu podcast de forma profissional, totalmente gratuita, inclusive tem aplicativos para Android e iPhone. Anchor é a plataforma que eu indico. Em seu diário, num trecho que foi escrito em 3 de outubro de 1930, Getúlio Vargas já insinuava que se mataria, caso fosse derrotado na Revolução. Ele escreveu: "Sinto que só o sacrifício da vida resgata o erro de um fracasso." Em 26 de julho de 1936, ele anotou: "Quando terminar o meu mandato, serei um vivo morto, como tantos outros que andam por aí." O filho dele, Manuel Antônio Sarmango Vargas, de 79 anos, foi o último filho do ex-presidente a morrer. Ele foi encontrado em 15 de janeiro de 1997 com um tiro no coração. Ele suicidou-se como seu pai. Antes que eu me esqueça, se você gosta desse tipo de conteúdo ou sabe de alguém que gosta de história e de curiosidades sobre a história, você pode, além de ouvir, curtir e compartilhar. Você também pode me encontrar nas redes sociais, no Facebook, Jades Daniel, ou no Instagram, de mesmo nome, Jades Daniel. Te aguardo. Dê a sua sugestão sobre os próximos episódios. Dessa forma você vai estar incentivando a que eu produza sempre e cada vez mais novos podcasts com novos assuntos. Um abraço. Então, o que você achou desse podcast? Você tem gostado dos conteúdos, dos fatos curiosos sobre a história? Te aguardo no próximo, sempre aos domingos, à 12:00.